Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa superabundar em nossas vidas, nos fazendo crescer no conhecimento e na sua graça maravilhosa. Estamos aqui com muita alegria porque vamos começar aqui uma nova semana e também começando uma nova lição, uma lição belíssima, uma lição muito rica em informações espirituais. E todas as informações espirituais riquíssimas existem para nos fazer crescer, para que o nosso espírito seja edificado, para que ele vá crescendo em direção até chegar à estatura de Cristo. Então isso é maravilhoso, não é? Estamos entrando agora no capítulo 15 do livro do apóstolo João e logo no capítulo 15 nós temos aqui o verso síntese. O verso síntese está no versículo 5. João 15, verso 5 diz assim: Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós poderíamos começar aqui esse verso síntese pelo versículo 1, quando Cristo diz, eu sou a videira verdadeira, né? Mas vamos focar principalmente aqui no capítulo 15, que é uma continuidade, uma continuidade do ensino que a gente acabou de estudar agora, essa semana que passou, que Cristo está consolando os discípulos. E aqui ele está dizendo por que o Espírito dele vai ser enviado aos discípulos para os consolar, mas consolar em que sentido? Ele está dizendo, obviamente, que precisa, porque se ele não vier estar nos discípulos, os discípulos não conseguem fazer nada. Nada de edificante para o reino dos céus. Os discípulos não conseguiriam vencer como ele venceu o pecado, venceu o mal, combater as coisas erradas do mundo e se manter perseverante na verdade. Por isso que ele diz aqui no final do verso, sem mim nada podeis fazer. E ele diz aqui, olha, eu sou a videira, vocês só fazem porque estão ligados a mim. São como varas, eu sou a videira. No caso aqui, as varas também faz parte da videira, né? Nesse caso aqui, ele está dizendo, se comparando a videira no sentido do caule principal. Ele está falando da videira como ele sendo o caule principal, a estrutura principal de onde saem as varas, os sarmentos, né, os ramos, né? E, obviamente, a raiz. A parte mais importante, o coração de uma videira é a raiz e o caule. Os ramos já são extensões e as folhas e os flores e frutos já são realmente ali o resultado das suas obras, da obra da videira, que começa pela raiz, até a própria palavra raiz, né, no seu sentido etimológico, está ligado a princípio, ao início de tudo, à base, ao fundamento, ao alicerce, né? Pois bem, então quando Cristo diz, eu sou a videira e vocês são os ramos, ele está dizendo, eu sou a parte principal, eu sou o fundamento, eu sou o alicerce, né? Como já há outras tipologias lançando luz a esse princípio. Por exemplo, a Bíblia diz que Cristo é a pedra fundamental, ou seja, o alicerce que lançou o fundamento do edifício, que vai ser erguido em cima daquela pedra, né? A pedra fundamental que os construtores rejeitaram. Pois bem, então Cristo diz assim, olha, preste atenção, eu sou a videira, e vocês são os ramos. Se vocês forem cortados de mim, vocês não têm vida, vocês morrem. E tem uma coisa, usando a tipologia da morte eterna, do julgamento final, lago de fogo e enxofre, assim, se vocês forem cortados de mim, se vocês não estiverem ligados a mim, aí o que vai acontecer? Vocês vão ser lançados no fogo. Ele vai dizer, para nada presta um galho que é amputado da videira, só presta para o fogo, mais nada. Ele não dá fruto sozinho, é um galho muito fino, o sarmento, quando ele está seco, ele é um galho tão pobre que nem massa biológica ele tem, né?
para, por exemplo, fazer um grande fogo. Ele não tem massa como uma madeira como um cedro, né, que faz uma lenha quente, uma madeira que demora a queimar, né, uma madeira com muita massa dura, né, como o pau-ferro, por exemplo. Então, o sarmento você quebra na mão quando ele está seco, porque não tem massa nenhuma, ou seja, é uma vara muito frágil. Aí Cristo diz, olha, vocês só têm vida, vocês são frágeis, vocês só têm vida em mim. Só tem vida em mim. Se vocês como varas forem amputados, porque vocês não dão fruto, já tem outra tipologia lá atrás, né? Que quem não dá fruto é amputado, lançado fora de Cristo e tal, porque quem está em Cristo tem que dar fruto. Porque o fruto quem dá não é o galho, quem dá é a raiz, é Cristo quem dá. Toda a força, toda a vitamina, todo o poder que o ramo vai produzir, o cacho lá na frente, não é do próprio ramo, vem do caule, vem da raiz, né? Que já recebe do solo, que o viticultor está lá adubando, está lá cuidando. Olha que coisa linda, né? Olha que coisa linda essa tipologia aqui. Pois bem, Cristo começa logo dizendo, olha, é por isso que eu vou voltar como Consolador, porque vocês sem mim nada podeis fazer. Veja que ele não diz aqui, olha, preste atenção, vocês podem fazer algo sem mim, contanto que a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, esteja com vocês. Ele não diz, não, é ele. O tempo todo é somente ele, sem mim, sou eu, Jesus Cristo, não é outra pessoa não. Vocês não vão estar ligados a outro Consolador, não, estão ligados a mim. Só eu, Cristo, Jesus, não tem outra pessoa não. Vocês têm que estar intrinsecamente ligados a mim. Olha só que coisa linda, né? E ele diz, ó, quem permanece em mim, aí eu vou para o céu, aí você agora tem que permanecer na terceira pessoa do Espírito Santo. Não, em mim. Somente quem permanece em mim pode dar fruto. Mas os frutos não é do Espírito Santo? Mas é o Espírito de Cristo. O Santo aí é Cristo. O Espírito é dele. O Espírito que chega a nós já é aquele Espírito de santidade que saiu da única fonte original de santidade, que é o Pai. O Pai concedeu esse Espírito ao Filho e o Filho agora concede a nós. Com essa clareza que a Bíblia nos ensina. E Cristo começa dizendo assim, olha, presta atenção. Todos nós somos uma árvore. E a árvore, para que vocês tenham vida, vocês têm que estar ligados a mim. Tem que estar ligado a mim. E é por isso que eu não posso me desligar de vocês. É por isso que eu vou para o Pai, mas eu volto para vocês para continuar mantendo vocês vivos espiritualmente. Até porque uma videira em toda árvore, né? Mas se você cortar uma videira, você vai ver que no centro dela tem uma espécie de veia aorta, é como uma veia ali por onde a árvore ela consegue passar a seiva para todos os galhos. Você pode olhar que todo galho tem, se você corta um pau, no meio dele tem uma espécie de veia aorta. E se você tiver um microscópio, você vai ver que daquele tubo principal que está no centro da árvore, da vara, você vai ver que saem outros furozinhos que vão ali em direção à casca, né? E são fontes de irrigação, é como se fosse o sangue. A seiva de uma árvore é o sangue da árvore. Então, quando o Cristo faz essa comparação, é uma comparação muito preciosa. E é por isso que ele vai dizer, olha, esse sangue aqui, esse vinho que eu estou tomando é o sangue, o vinho, né? Vinho, o sangue da videira verdadeira, ó. Esse sangue aqui, essa uva aqui, esse vinho que eu estou tomando é o símbolo do meu sangue da nova aliança. Olha só, o sangue da nova aliança. Mostrando claramente, mais uma vez, a perfeita ligação que ele está fazendo aí, mostrando que ele é esta videira e que nós precisamos dessa seiva, desse Espírito. É o Espírito Consolador que vai ser enviado, a seiva. Tem que estar ligado a Cristo espiritualmente para que a gente se mantenha vivo. Continuando, amados, vamos agora para a primeira pergunta da nossa lição desta semana, que diz assim: quem está acima de Jesus, a árvore da vida, Cristo aqui como árvore da vida, né? Que produz os frutos da salvação, podando os seus galhos. Quem? Olha o que o texto diz. Agora voltamos para o verso 1, né? Olha o que diz o verso 1. Cristo fala, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor. Eu nunca vi um versinho tão pequeno, mas tão poderoso quanto este.
Olha que coisa linda. Veja que se o Espírito Santo, Consolador, do início desse discurso de Cristo, é outro Consolador, é outra pessoa. Aí ele só coloca de novo ele e o Pai. Ó. Não tem três pessoas, é sempre Cristo e o Pai, somente Jesus e o Pai. Eu, Jesus, sou a videira e meu Pai é o viticultor. Ele não diz assim, ó, eu sou a videira, meu Pai é o viticultor e o Espírito Santo é o machado. O Espírito Santo é o aguador, aquele que joga água. É a irrigação. Não tem nada disso. Só tem ele e o Pai aqui. O terceiro ser que vai entrar aqui são os homens. Vocês são as varas. Pronto. Por que é que Cristo omite uma suposta terceira pessoa se ele está falando exatamente do Consolador que as pessoas dizem que é um terceiro ser? Por que em momento algum, do capítulo 14 até o capítulo 16, é uma ocultação total? É só ele e o Pai. Olha o principal, para aqueles que dizem que Jesus Cristo é um Deus, olha só, olha o que diz o texto aqui. Eu sou a videira e meu Pai é o viticultor. Já imaginou a diferença entre o viticultor e uma videira? Vocês já viram um pé de uva cortar e podar um viticultor, cortar um homem, um trabalhador que cuida delas? Mas o viticultor pode, inclusive, cortar o pé inteiro pela raiz, destruir. O que Cristo está dizendo aqui, que todo qualquer pé de uva, ele precisa de um cuidador. Precisa de um cuidador. Se não cuidar, a uva é uma planta muito frágil. E aí Cristo está mostrando aqui claramente a sua fragilidade humana. E uma beleza por trás, que já vou comentar. Primeiro ele está falando aqui, inicia mostrando a sua fragilidade. Como eu disse, Cristo não se comparou a uma figueira, a um carvalho, a um pau-brasil, né, uma das madeiras mais nobres do mundo, ao ipê. Ele não compara, ele pega uma das árvores mais frágeis. Como eu disse, o caule de um pé de uva, se você pegar um facão afiado, você dá só uma pancada e você tora ele. Se ele for jovem, se for um pé de uva que começou a colocar uva agora, ele é tão fininho, ele é tão frágil que se você der uma pancada forte, você tora. Um homem forte, de uma falconzada, ele tora de uma lapada só. Como eu disse, Cristo falando claramente que ele, na condição humana, a videira verdadeira, ele era tão frágil quanto os seres humanos. Só que ele vem primeiro. Só que ele é o primogênito. Só que ele é o mais forte. Só que através dele é que Deus pode produzir os frutos na raça humana. O cacho de uva, ele só existe por causa de Cristo. E esse cacho de uva, o Senhor dá a honra e o privilégio para que nós, eu, você, seres humanos, como galhos ligados no Espírito de Cristo, possa dar essa beleza. Por que ele usa essa tipologia? Antigamente se dizia em todos os reinos do mundo que a fruta dos deuses, dos reis, era a uva. O cacho de uva. Era delícia. Por isso que você vê inúmeros quadros dos reis antigamente, a fruta que aparece são uvas em bandejas, sendo servida. Os grandes reis deitados nas suas plumas e travesseiros, né, em peles de animais macios, com alguém servindo numa bandeja ali o cacho de uva. Não só porque a uva ela produz o suco mais delicioso da natureza, para eles, né? Que é o vinho. Um vinho que tanto tem a delícia quando ele não está fermentado, como também ele fermentado, produzindo um álcool no cérebro, daria uma certa coragem social, para que o homem, um certo libido, para que o homem pudesse ser mais másculo, para ter a sua esposa. Tá? Então, tudo isso está dentro do mito que os homens inventaram relacionado às culturas e os costumes, inventaram em torno deste fruto, a videira, né? Da vide, o fruto da videira. A uva, o fruto da videira. Pois bem, então desde muito tempo, né? E não é à toa que no latim ele recebe o nome de vide, videira, né? Vide é o fruto da videira, a vide, o fruto, melhor, o fruto da vide, a uva, vide vem de videira. Interessante que esta palavra videira,
vem do latim de vitis. Vitis vem exatamente relacionado à plantação de uva, videira. E as uvas, os pés de uvas e outras frutas dessa família é chamado de vitáceas. Ou seja, esse nome vitis no latim já vem de vitáceas. E vide vem de vitis, ou seja, veja que o sentido etimológico desta palavra, quando se faz uma exegese, o termo correto vem lá de vitáceas, e a palavra vitácea vem da palavra vita. Vita em latim significa vida, vida. Então, desde muito antes da Babilônia, que a uva era chamada de árvore da vida. Por que árvore da vida? Desde dentro do paganismo, né? E o Senhor usa muito essa linguagem do paganismo, tanto para condenar as pessoas, como falar numa linguagem humana para que o povo entenda o que ele quer dizer. O Senhor sempre vai usar isso. Para que a humanidade entenda a mensagem que o Senhor quer chegar. A linguagem que eles compreendem. Veja só que coisa linda. Por que a árvore da vida? Em Babilônia, porque o homem tomava um vinho, o fruto lá da videira, tomava um vinho, e ele ficava animado, era o estimulante sexual da época, e aí ele produzia a vida na mulher, tem um filho e tal, chamado de árvore da vida, nesse sentido. Em outras nações, era tida a árvore da vida pela sua beleza, coletividade, né? A uva, ela num cacho, ela corresponde a uma congregação unida, cada uvinha daquela é uma pessoa. Ou seja, os que Deus escolhe, que estão ligados a Cristo, como Moisés está ligado a Cristo, um líder, ele vai produzir fruto, uma igreja de pessoas unidas, frutos deliciosos que o mundo vai amar aquele povo e vai se juntar ali a ele, debaixo daquela sombra, daquela árvore. Olha que coisa linda isso. E então, Cristo, quando diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o viticultor, no sentido etimológico mais profundo, Cristo é a árvore da vida. O título da lição desta semana. Ele é a árvore da vida. Então dele sai a consolação para a vida. É ele, não tem outra, não tem um pé de maracujá aqui, que é o maracujá da vida, que é o Espírito Santo, não. Desculpa aqui a forma como a gente está falando aqui, justamente para ensinar as pessoas que não existe uma terceira pessoa, o Espírito Santo, porque em toda tipologia não aparece. Tipologia ela é muito clara, é muito simples, e às vezes a gente tem que falar assim para o povo entender a simplicidade com que a palavra fala, transmite a mensagem, para que as pessoas não fiquem sendo engabeladas, né, por filosofias humanas. O texto é claro, só tem Cristo, ele é a videira verdadeira. E o Pai, que é maior do que ele, Cristo se mantém vivo, Cristo depende do Pai, né? O Espírito, a água, o adubo para que Cristo se mantenha vivo, é o Pai quem dá a ele. Tudo que Cristo tem ele recebeu do Pai, ele não é um Deus, né? Embora muita gente aí, né, que bebeu do vinho de Babilônia, que é um vinho adulterado, não vem de um pé de uma videira, não é a videira verdadeira, a videira lá é a falsa, né? Que aí tem muita gente bebendo desse vinho falso por aí. Então, claramente o texto fala disso. E aí nós remontamos aqui para onde? Para o Jardim do Éden. O Jardim do Éden tem uma árvore chamada Árvore da Vida. E um rival, uma árvore que rivalizava com ela, chamada Árvore da Ciência do Bem e do Mal. Ou seja, quem comesse da Árvore da Vida, viveria eternamente. Era uma tipologia, não é que o fruto da Árvore da Vida tinha uma vitamina de A a Z, não tem nada a ver com isso não. O elixir da juventude, nada disso não. Ali era só uma tipologia, aquela árvore era uma árvore comum, era um fruto comum, que não era, o homem não dependia daquilo para viver eternamente, não. Era uma tipologia para obediência ou para desobediência. E tinha uma outra árvore rivalizante chamada a árvore da morte, a ciência do bem e do mal. Era uma árvore que estava misturada, o bem e o mal. Deus não tem mistura não, ou ele ou é o bem ou é mal. Deus é só bem. A árvore da ciência do bem e do mal é a árvore do mal. Então, existe uma árvore. Se a árvore da vida é uma tipologia que aponta para Cristo, o próprio Cristo fala aqui, eu sou a videira verdadeira, eu sou a árvore que vocês só têm vida se estiver ligado em mim. Olha só, eu sou a árvore da vida, ele está dizendo. A outra árvore, nós podemos chamar de árvore da morte.
Qual é a tipologia dessa árvore? Satanás. Aquele anjo de luz no céu que já conheceu o bem. A árvore da ciência do bem, ou seja, ciência do bem, tinha o conhecimento do bem. Ciência quer dizer conhecimento. Aquele que tinha o conhecimento do bem, aquele que conheceu a lei, conheceu a verdade, conheceu Deus. A árvore da ciência do bem e do mal. Ele misturou o bem com o mal do coração dele. Então esta árvore da ciência do bem e do mal tipifica Satanás no Éden. Então ali estavam os dois caminhos, Jesus e Satanás. O conflito cósmico, né, entre Cristo e Satanás, que dura desde lá o Éden. E aí o homem, que se alimentava somente de Cristo, um dia resolveu provar de Satanás, né, da árvore do bem e do mal. E aí entrou o pecado. Aí Cristo vem agora dizendo: ei, retornem para a árvore da vida. Eu sou a única forma. E vocês precisam dar frutos para que vocês vivam eternamente. Para que vocês vivam. Vida, vide, vem de vida. Árvore da vida. Para que vocês tenham vida, tem que estar ligado a mim. Então, veja, meus amados, que o Espírito Consolador que Cristo estava prometendo àquele povo era para que eles se mantivessem ligados à vida, à mensagem da vida, à árvore da vida, a Jesus Cristo, a forma como Deus nos oferece a vida, que é por meio de Cristo unicamente. Continuando, amados, vamos aqui para a segunda pergunta de hoje. E a pergunta nos traz aqui o seguinte questionamento: Jesus sendo a árvore da vide, a árvore da vida, quem somente dará fruto para a vida eterna? Quem enxerta e quem corta os galhos em Cristo? Vamos perguntar aqui a Bíblia, né? Olha o que diz aqui no versículo 2. Toda vara em mim, toda vara que está conectada em mim, toda vara que está ligada em mim, que não dá fruto, ele, o viticultor, o Pai, a corta. E toda vara que dá fruto, ele, o viticultor, meu Pai, a limpa, para que dê mais fruto ainda. Olha que coisa linda, né? Veja, que Jesus Cristo fosse o Deus, o único Deus, fosse o único Deus Trindade, tivesse envolvido no filosófico Deus Trino, um Deus em três pessoas, uma divindade em três pessoas, se ele fosse um Deus coigual com o Pai, ele não necessitava que o Pai fosse o viticultor, ele mesmo se cortava. Mas ele depende do Pai. Já imaginou? Toda vara em mim que não dá os frutos do Espírito, meu Pai corta. E por que ele está falando aqui que não dá fruto? Se esta palavra fruto aqui é única, ele não está falando nada de literal, aqui ele está usando aqui uma espécie de parábola, né? É uma parábola, né? Porque a videira existe, fruto existe, tal, vara existe, tal. Então ele está usando aqui uma parábola da videira verdadeira, fazendo uma alusão àquilo que Paulo vai dizer no livro de Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é bondade, mansidão, domínio próprio, perseverança, pronto. São as virtudes espirituais, não tem nada literal aqui não. Aqui não está falando de um cacho de uva, ele não está falando, Jesus Cristo não é uma árvore, ele é um ser pessoal. Então aqui é uma tipologia, veja só, usando uma parábola. A parábola é uma forma tipológica de explicar algo, fazendo comparações, né? E ele diz bem claro, ó, se você está ligado em mim, se eu envio para você o meu Espírito, o Espírito Consolador, a sua mente, lhe capacito espiritualmente, e não se vê fruto do Espírito em você, não vê em você uma humildade, não vê em você uma mansidão, não vê você lutando contra o mal, se dominando para não pecar, o domínio próprio. Se não vê em você a paz, a perseverança, se esses frutos não são vistos em você, é porque você não está ligado em mim, não. Você não está produzindo os frutos, você está só indo para a igreja, dizendo que é meu povo, dizendo que é meu servo, dizendo que é isso, aquilo outro, mas você é uma fraude, meu Pai vai lá e vai cortar você. Vai cortar você porque o galho cortado só serve para uma coisa, fogo. Fogo, uma tipologia de morte eterna aí, né? Não serve. Só há dois tipos aqui de galho. O galho, que vai viver eternamente ligado à videira, vida eterna, a tipologia é vida eterna, né? E aqueles galhos que conheceram a Cristo, até conviveram com Ele, mas não deram fruto, Ele vai
E bem claro aqui, ó, uma tipologia clara aqui de Judas, por exemplo. Judas foi o galho, Judas acabou de trair Jesus no capítulo 13, o capítulo que a gente estudou aí a semana retrasada. Então, Judas é um galho que foi cortado fora, porque mesmo convivendo com Cristo, estando ligado à videira, não produziu frutos espirituais. Só estava pensando em dinheiro, em dominação política, né? Foi lá e vendeu Cristo para os líderes, achando que Cristo ia assumir o trono de Herodes e ele ia ser o primeiro-ministro, né? Mais ou menos assim, algo parecido com isso. Então, Judas não produziu frutos espirituais, e por isso ele é cortado, né? Ele é cortado. Paulo, por exemplo, o próprio Paulo vai dizer no livro de Romanos, e de forma indireta também nos Gálatas, se não me falha a memória, na carta aos Gálatas, ele vai dizer que o judeu que não acreditava em Cristo, que foi contra Cristo, como ele era, né, um judeu da tribo de Benjamim, ele foi reenxertado em Cristo. Foi amputado pelo pai quando ele rejeitou Cristo, mas ele é reenxertado. Todo judeu precisa ser reenxertado em Cristo. Olha que coisa linda. E Paulo vai dizer isso dele mesmo. Reenxertado em Cristo. Olha que coisa linda. Paulo, que era um inimigo, que estava contra Cristo, matando os servos de Cristo, que era uma vara fora da vida, estava certinho que ia para o inferno, e agora, como o próprio Paulo usa o termo enxertar, reenxertar. Os gentios também, todos os gentios foram enxertados em Cristo, os gentios que aceitaram Jesus como seu salvador pessoal. E Paulo vai dizer que todo judeu que aceita Jesus Cristo tem que ser reenxertado, ou seja, todo mundo, né, precisa ser está ligado à videira que é Cristo, enxertado em Cristo Jesus. Que coisa linda, né? Aí ele fala, e toda vara que não dá fruto espiritual, meu Pai, corta. Essa coisa de dar fruto, de dizer assim, eu vou fazer um trabalho missionário todo dia e vou levar pessoas para o meu pastor batizar. Isso são os frutos, porque quando eu chegar no céu, Jesus vai me dar uma coroa. E quanto mais, se eu levar 100 pessoas para o pastor batizar, embora só 99 fiquem na igreja, 100 desista no meio do caminho, vá para o inferno, perca a vida eterna, escolha a morte eterna, né? Então, mas eu já levei 100, Jesus vai me dar 100 estrelas na minha coroa, pela quantidade do trabalho que eu fiz. Tem esses mitos que inventaram, né? Uma motivação de coach, uma motivação do homem, para tornar o religioso cego, não entender que a linguagem é espiritual. É impossível que um religioso dedicado, um homem de bem, um homem correto, um homem honesto, que se veste bem, que fala bem, um homem que é um bom marido, é um bom esposo, é um exemplo na sociedade, que levou para a igreja 500, 1000 pessoas para se batizar no tanque da igreja, mas se ele não produzir o fruto do Espírito, ele é apenas um bom comunicador, como o diabo é. Olha, o diabo, o melhor comunicador deste mundo, é o diabo, porque ele conseguiu levar a maioria. O número dos perdidos são como a areia dos mares. Olha só. Toda a areia do mar é o número dos perdidos. A porta dele é tão larga que entra muita gente. Não existe pregador como Satanás. Não é mesmo? Então existe pregador levando milhões ao batismo aí, né? Assim como Satanás. A quantidade de gente não é fruto não, viu? Mas aquele irmão abriu uma igreja, levou mais de... Não é fruto não, esse fruto aí só o Pai. Veja que Cristo lança toda essa responsabilidade para o Pai, essa obra é dele, é só o Pai que pode cortar. Eu, Jesus Cristo, não corto. Quem corta é o Pai, só o Pai sonda os corações. Não, mas aquele irmão prega bem demais, aquele irmão é santo, aquele irmão... Meu irmão, você não pode dizer nada disso, só quem pode fazer é Deus. Muita surpresa terão aqueles que estarão nos céus salvos, porque ele jurava que muita gente que pregou o evangelho, levou muita gente aos pés da igreja, não estarão lá, aos pés da igreja, né? Porque aos pés de Cristo pouca gente vão, eles levam, né? Então, amados irmãos, olhe que mensagem impressionante essa mensagem aqui. Se não produzir os frutos do Espírito,
Se a vara ligada em Cristo, e olha que tem vara ligada a Cristo, sempre, mas eu estou na igreja, eu oro, eu jejum, eu prego, eu estou ligado. Você está ligado a Cristo, ninguém está discutindo isso não. O problema é, vai ser cortado ou não? Só tem uma forma de você ser cortado ou não. Para não ser cortado tem que ter o Espírito de Deus em você. Deus tem que analisar se... Ou melhor, o Espírito da videira em você, o Espírito de Cristo, que é enviado aos nossos corações, é o Espírito de Cristo, Gálatas 4:6, a videira verdadeira, a seiva da videira, o sangue de Cristo, o Espírito de Cristo, se não estiver em nós, a gente não vai produzir frutos. Se não produz fruto, o Pai corta e lança fora. Só o Pai pode julgar. Só o Pai sonda os corações para julgar e lançar fora. Quem corta é o Pai. E o Pai... corta exatamente porque não produziu fruto espiritual, um fruto que não se enxerga, que está dentro do homem. Aquele fruto que as pessoas, pelo menos as pessoas mundanas não conseguem chegar, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Pelo menos os santos espirituais enxergam isso. Mas tem gente que não enxerga. Entretanto, aquelas varas que estão ligadas a Cristo, só sugando a energia da árvore, mas não produz fruto. Aqueles crentes que estão há 40, 50, 60 anos na igreja, dizendo que é crente, vivendo para a igreja 24 horas, não bebe, não fuma, não faz nada de errado, mas está lá na igreja, lá, só como um escravo da igreja. Mas não tem, o Espírito de Cristo nele não consegue realizar uma obra de produzir o fruto. O que é que o Pai faz? Corta e lança fora. Entretanto, aquelas árvores que começam a produzir, que mostrou ali um olhinho, que vai sair ali um cachinho de uva, o que é que o Pai faz? Corta todas as árvores em redor, para que a energia da videira seja maior, uma quantidade maior de energia, de vitaminas, vá para aquele galho, que está produzindo alguma coisa. Olha que coisa linda. É por isso que o Senhor, na parábola lá dos talentos, ele dá 1 a 1, dá 2 talentos a outros e 5 talentos a outros. Quando ele vem, aquele que não produziu nada, que enterrou o seu talento, ele toma e dá aquele que produziu mais. Aquele galho que está produzindo mais, e que tinha 5 talentos e multiplicou para 10. Ele dá o que produziu mais. Ora, se aquele galho está produzindo muito, todos os galhos que estão ligados a eles, roubando energia, ele vai cortar tudinho. O Pai corta tudo. Porque não dá fruto. Tem que dar fruto. Meus amados, oremos ao Senhor. Peçamos a eles que, estando ligados em Cristo, nós respiremos, vivamos desse Espírito maravilhoso, para que haja frutos espirituais em nossa vida. Se houver frutos espirituais em nossa vida, você pode ter certeza que o nosso trabalho também vai produzir frutos espirituais. Se na nossa vida há frutos religiosos, a gente só vai produzir fruto religioso.